O mostarda é um tom considerado neutro colorido e pode deixar o seu visual muito mais interessante. Hoje eu trago várias combinações de cores com ele. Oi gente, espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tive que mudar um pouquinho a posição da câmera. Estou gravando num sábado à tarde e quando o dia está claro lá fora, se eu deixo vocês na posição de sempre, forma uma sombra na metade do meu rosto que deixa a imagem horrorosa. Mas é isso, né, gente? São apenas detalhes. A única diferença é que vocês vão ficar vendo a porta do quarto ali aberta, mas não tem problema. Bom, hoje nós vamos falar sobre as combinações de cores com mostarda. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu like logo no início, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e vamos começar a falar das combinações. Bom, e o mostarda é um tom considerado neutro colorido. Isso significa que por mais que tenha pigmento colorido, que ele tenha uma cor na sua composição, essa cor é mais opaca e consequentemente mais discreta. Até por isso ele vai formar aí um visual um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais elegante e também vai combinar com bastante coisa no seu armário, sendo aí uma ótima forma de multiplicar os seus looks. E a primeira forma de combinar o mostarda que vamos falar hoje é misturando com os outros neutros coloridos. Então nós temos o azul marinho, que é uma cor também considerada neutra colorida. O azul marinho, por mais opaco que ele seja, ele é um tom frio. Então acaba criando um contraste muito interessante com o mostarda, tanto pela diferença da tonalidade quanto pela temperatura da cor. Isso vai trazer um toque diferente e super interessante para o seu look. Para o verde militar, que é outro tom considerado neutro colorido, o mostarda vai trazer uma alegria para este look, quebrando um pouco a sobriedade, a seriedade dessa cor. Também é uma excelente forma de variar um pouco aquele look verde-amarelo, tirar um pouco aquela cara de Copa do Mundo dele. O terracota, que é aquele laranjinho um pouquinho mais queimado, um pouquinho mais terroso, vai formar uma combinação análoga com o mostarda. É uma combinação muito harmônica, formada por duas cores quentes, que vai deixar o seu visual bem interessante para o outono e inverno, principalmente. O vinho também combina muito bem com o mostarda, embora muita gente fique com essa dúvida aí do ketchup e mostarda, funciona, não funciona. É uma combinação que vai trazer uma certa criatividade, sem chamar muita atenção, e acaba tirando um pouco do óbvio, principalmente os looks de outono e inverno, que costumam ser um pouco mais sóbrios. E agora pensando num tom mais clarinho, aquele rosé, aquele tom de rosinha bem suave, bem delicado, também forma uma dupla interessante com o mostarda. O mostarda quebra um pouco a delicadeza excessiva desse tom, trazendo uma certa energia, uma certa alegria para a cor, sem chamar muita atenção. Então ficará aquele look que ao mesmo tempo é delicado, é criativo, não chama tanta atenção assim, porém é totalmente fora do óbvio. E para fechar o bloco dos neutros coloridos, nós temos o berinjela, que é aquele tom de roxo bem profundo, que é quase preto. Ele forma a combinação complementar com o mostarda, que costuma ser uma combinação um pouquinho mais chamativa. Mas nesse caso, por serem tons mais opacos, até mais escuro quando a gente pensa no berinjela, forma uma combinação sofisticada e interessante ao mesmo tempo. Alguns tons neutros também combinam perfeitamente com o mostarda, como é o caso do branco, que vai trazer uma suavidade, uma delicadeza para o look. O bege vem mais ou menos na mesma ideia do branco, trazendo suavidade, mas ao mesmo tempo um toquinho mais formal para o look, deixando essa proposta ideal para os trabalhos mais formais. O marrom também vai combinar muito bem com mostarda, eu acho que é uma das minhas combinações favoritas, porque quebra um pouco essa dureza do marrom, que é uma cor um pouquinho mais sóbria, um pouquinho mais formal. O mostarda vai trazer um toque de cor, um toque de alegria, sem chamar tanta atenção assim. E por serem tons ali na gama dos terrosos, também formam uma harmonia quase que instantânea. Por mais que a roupa preta, quando combinada com algum tom mais colorido, crie um contraste muito grande, o mostarda, por ser um tom mais opaco, não vai criar essa distância tão grande entre as cores. Então vai trazer aquele toque de cor interessante,
porém sem chamar tanta atenção assim. E aí, para trazer um pouco mais de harmonia para este look, eu sugiro a harmonia de repetição, que é trazer uma ou mais peças pretas no look para que isso fique um pouco mais coeso. Falando agora das cores um pouco mais vibrantes, nós temos combinações poderosíssimas com o mostarda, como é o caso do azul bique, que é aquele tom mais chamativo de azul. O mostarda com azul bique cria uma proposta super interessante, porque ao mesmo tempo que o mostarda acalma um pouco essa vibração toda do azul, o azul eleva o mostarda, criando um visual super criativo. E a combinação do verde com o amarelo, de forma bem geral, forma uma combinação análoga muito harmônica. Porém, com o mostarda, o meu favorito, eu confesso que é o verde esmeralda, que é aquele tom de verde mais escuro que vai criar uma produção super sofisticada com esse tom que é um pouco mais alegre. Já o laranja vai trazer um toque de energia para o mostarda, que é um pouco mais opaco. Essa mistura vai deixar o seu visual super criativo. Assim como o vermelho, que também vai trazer energia, vai trazer um certo toque de poder e deixar esse mostarda um pouco menos fora do óbvio. O pink também atua mais ou menos da mesma forma, só que vai trazer um toque a mais de modernidade, quebrando um pouco essa seriedade toda do mostarda. Como já falamos antes, o roxo mais vibrante forma a combinação complementar com o mostarda. E para quem não quer ousar tanto assim nas combinações de cores, pode ser uma ótima aposta, porque o mostarda dá uma acalmada nessa vibração toda do roxo, enquanto o roxo eleva o mostarda, deixando o visual super legal para o dia a dia. Lembrando que todas as combinações que estamos falando aqui podem ser feitas também nos acessórios, o que vai ocupar uma proporção menor do seu look e deixar toda a produção mais discreta. É uma ótima estratégia para quem está começando a se aventurar aí no mundo das cores. Quando a gente pensa nos tons mais clarinhos, o azul Serenity e o lilás trazem um toque super delicado para o mostarda, criando um visual suave, mas ao mesmo tempo fora do óbvio. Aquele laranjinha mais claro, o Apricot Crush, também é uma ótima ideia para usar com mostarda. Por serem tons análogos, eles criam harmonia com facilidade e vão deixar o seu look muito interessante. As estampas também podem ser combinadas com mostarda. E eu confesso que a minha favorita é o Animal Print de onça. A estampa de oncinha com mostarda forma uma harmonia muito interessante e ajuda a variar um pouco aquele visual de sempre. Todas as estampas preto e branco, como a zebra, as listras, o poá, o xadrez, costumam ficar muito interessantes com o mostarda. O preto e o branco é uma combinação clássica que costuma ficar muito mais interessante quando a gente traz um toque de cor para ela. É importante ressaltar que todas as estampas que tenham mostarda na sua composição vão ficar muito bem com essa cor. E eu espero muito que vocês tenham gostado das ideias de hoje. Então, se você não deixou o seu like logo no início, não se esqueça de deixar agora. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E se você ainda não viu o meu vídeo de combinações de cores com verde militar, eu vou deixar linkado agora no final. Um beijo e até o próximo vídeo!